Hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro, e então, de acordo com o nosso roteiro de estudos, nós iremos fazer as atividades complementares de ciências, questão 1 a questão 4. Para que nós possamos fazer essas atividades, nós iremos agora retomar alguns conteúdos que nós aprendemos durante esses últimos meses. Vamos então retomar o que nós aprendemos sobre fotossíntese, que é o nome do processo em que as plantas produzem o seu alimento. E para que a fotossíntese ocorra, é necessário energia solar, gás carbônico e água, mais os sais minerais que estão presentes no solo. Então vejam só, a planta ela absorve a água e os sais minerais do solo, absorve também a energia solar e o gás carbônico. E, em contrapartida, ela devolve para a Terra o oxigênio, que é o ar que nós respiramos. Então, esse é o esqueminha da fotossíntese e é assim que a planta produz o seu próprio alimento. A cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? Como o nome já diz, ela é como se fosse uma teia em que os animais se alimentam. Essa cadeia alimentar, ela tem início aqui nas plantas, que são os produtores. Como nós já acabamos de ver, as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. E depois temos, por exemplo, a borboleta, que se alimenta das plantas. E por isso ela é chamada de consumidor primário. Temos também o consumidor secundário, que nesse exemplo é o sapo. O sapo se alimenta das borboletas. A cobra, por sua vez, se alimenta do sapo e ela é chamada nesse exemplo de consumidor terciário. A cobra, quando ela morre, ela se decompõe e se transforma em fungos e bactérias, que são, na cadeia alimentar, os decompositores. Vocês se lembram que a planta, quando ela produz o seu alimento, ela precisa retirar nutrientes do solo? Esses nutrientes, eles são formados também pela decomposição dos animais, que se transformam em fungos e bactérias e são parte do processo de fotossíntese das plantas. E assim começa o novo ciclo da cadeia alimentar. Nós temos aqui também um outro esquema de cadeia alimentar, mas agora com humanos, seres humanos. É um outro exemplo, vejam só. Temos aqui o capim, que é o produtor, nesse exemplo, e temos a vaca. A vaca é o consumidor primário, porque ela se alimenta do capim. Como consumidores secundários, nós temos aqui os seres humanos, que se alimentam de carne de vaca. Os consumidores secundários, que são os seres humanos, em algum momento de sua vida, eles irão virar os seres decompositores, que são os fungos e bactérias, que fazem o papel de nutrientes para a fotossíntese do capim. E aqui nós temos, então, um outro esquema de cadeia alimentar. Vamos agora falar sobre o lixão. O que é o lixão? Vocês já viram aquelas imagens, ou mesmo pessoalmente, de vários restos de lixo acumulados e que acabam virando montanhas de lixo, como nessa foto? O que acontece quando todo esse lixo é depositado no solo e não tem um tratamento adequado? Nós temos animais como urubus que ficam sobrevoando esse lixo, que muitas vezes é um lixo que pode transmitir doenças, porque ele não foi feita uma coleta seletiva adequada. Temos também, por consequência, a poluição do solo, pois esse lixo, que ele não teve uma coleta seletiva adequada e não foi tratado, ele desce um líquido que se chama chorume. O chorume, por sua vez, ele vai penetrando no solo até que ele atinge o lençol freático,
que é, na verdade, uma camada de água que fica no solo. E o que acontece aqui quando temos, então, um lixão? Esse lençol freático, ele fica contaminado pelo lixo. Em contrapartida, nós temos o aterro sanitário. Qual a diferença do lixão para o aterro sanitário? Aqui no aterro sanitário, nós temos todo um tratamento do lixo. Então, o lixo aqui, ele é queimado, parte dele é queimada. Então, não existe a possibilidade de ter animais sobrevoando, comendo esse lixo. Nós temos o tratamento do chorume, que é aquele líquido que sai do lixo. Nós temos um tratamento do solo também, olha só. Selação com manta de PVC e argila. Então, aqui o solo, ele é tratado para que o chorume restante, ou mesmo o lixo, ele não contamine o lençol freático. Então, no aterro sanitário, nós temos todo um tratamento do lixo em que o lençol freático não sofre a contaminação. Agora que nós já acabamos de recapitular o conteúdo, nós iremos pegar a nossa atividade complementar, parte de ciências, e começaremos a resolver. Questão 1. Para que uma planta realize a fotossíntese, importante processo para a obtenção de alimento e energia, são necessários os seguintes elementos. Então, vocês irão assinalar o que vocês acharem que é necessário para o processo de fotossíntese. Alternativa A, gás carbônico e água. Alternativa B, gás carbônico, água e terra. Alternativa C, gás carbônico e terra. E alternativa D, gás carbônico, água e luz solar. Questão 2. Vejam só a seguinte frase. Lavar as mãos salva vidas. Por que lavar as mãos pode salvar vidas? Porque as mãos ficam cheirosas, porque é uma maneira de evitar a transmissão do vírus, porque é uma forma de agradar aos pais ou porque é necessário para participar de algumas brincadeiras. O que vocês acham? Por que lavar as mãos salva vidas? Vamos agora para a questão 3. Observe a imagem e responda à questão. Vamos observar essa imagem, então. Essa imagem faz parte daquele esquema de cadeia alimentar que nós vimos. Então, nessa cadeia alimentar, os números 1 e 2, o número 1 é uma planta e o número 2 é um caramujo. O número 1 e o número 2 são representados por produtor e consumidor primário, decompositor e produtor, consumidor secundário e decompositor, ou decompositor e consumidor primário. Se vocês precisarem, vocês podem retornar à recapitulação de conteúdo sobre cadeia alimentar. Questão 4 agora. Com as palavras abaixo, complete as frases que abordam a diferença entre lixão e aterro sanitário. Então, aqui estão as palavras, nós iremos preencher as lacunas com as palavras adequadas. O lixo depositado a céu aberto não recebe tratamento, liberando gases e chorume que contaminam nos o que sanitários? Os resíduos recebem tratamento para não alguma coisa o ambiente. Então, aqui vocês irão preencher essas lacunas com as palavrinhas adequadas. Por hoje, então, nós terminamos. Tenham um bom restinho de semana e até quinta-feira que vem.